Bem-vindas à nossa imersão de 4 dias em que vamos estar aqui juntas, unidas, com o mesmo propósito, sermos uma inspiração para os nossos filhos, mesmo nos dias mais desafiantes. Então, eu quero saber, conta-me aí nos comentários, quem é a primeira vez que está desse lado? Quem já me acompanha há algum tempo? Há quanto tempo é que o faz? Partilha aí nos comentários, ok? Depois, no final da aula, e eu vou ler todos os comentários e sempre que colocarem alguma questão, coloquem sempre a idade dos filhotes, mesmo que já tenham feito mais perguntas anteriormente. Porquê? Porque eu vou responder a todas as perguntas no grupo do WhatsApp. Então é muito importante que tu sejas muito clara na tua dúvida, que sejas muito precisa, que expliques exatamente o que é que tu queres saber e em cada pergunta coloca sempre a idade do teu filho ou da tua filha e explica exatamente em que momento é que isso costuma acontecer. Para quê? Para eu conseguir resolver e conseguir responder claramente aquilo que tu precisas de ouvir. Então é muito importante seres muito clara naquilo que escreves nos comentários. Então, para quem não me conhece, eu sou a Beca Pela e neste momento sou especialista em ajudar mães a libertarem-se daqui do stress diário, desta irritabilidade constante e do estado de exaustão. Para quê? Para que as mães consigam ser uma inspiração mesmo nos dias mais desafiantes. Então, é isso que eu faço em 4 semanas. Ajudo as mães através do guia que eu criei e que tu vais ouvir falar dele agora ao longo da nossa imersão. E como é que eu cheguei até aqui? Então, após ser mãe, eu percebi que não ia ser para toda a vida aquilo que eu tinha escolhido ser. Eu desde pequenina que queria ser professora do primeiro ciclo e consegui ser durante 11 anos numa escola privada em Gaia, em que cresci imenso e sou muito grata por todas as experiências, por tudo o que eu aprendi, por o, tudo o que chegou até mim, pelas pessoas que eu conheci, pelas mães que chegaram até mim, famílias, pelos alunos que eu inspirei, sou eternamente grata por toda a minha experiência, porque foi graças a essa experiência que me trouxe até aqui. Então, após ser mãe, depois de eu regressar, eu comecei a pensar e a questionar a minha profissão e comecei a pensar, daqui a 10 anos tu imaginas-te a fazer aquilo que tu fazes? E a resposta foi não. E eu andei assim cerca de 2 anos a viver num piloto automático, trazer trabalho para casa, a desligar-me de mim e a estar só conectada com o meu filho. Quando chegava a casa era tudo para ele e coloquei-me assim num lugar muito abaixo da lista. Não sei se isso já te aconteceu. E o que é que aconteceu? Houve um acontecimento familiar que me trouxe aqui, ou seja, veio como abanar-me e mostrar-me que eu precisava tomar uma decisão. E essa decisão foi tomada por causa da dor que eu senti com isso que aconteceu, com esse acontecimento. E foi a primeira vez que eu olhei para mim e que esqueci quem estava à minha volta. Porque até então, até 2020, eu coloquei sempre os outros em primeiro lugar. E a partir do momento que o meu pai partiu repentinamente, eu precisei de sentir essa dor para conseguir colocar-me em primeiro lugar. Então eu estava com uma turma do 4º ano, finalistas. Em momento algum eu deixaria os meus alunos. Mas pela primeira vez eu fui capaz, graças à dor que eu sentia, de colocar-me em primeiro lugar. Pedi baixa pela primeira vez e fiz o luto. Tempo para mim, consegui estar com o meu filho, que foi aqui um marco muito importante eu ter esta disponibilidade para ele. E fui conhecendo, entrei no mundo do desenvolvimento pessoal, conheci imensas ferramentas
E uma delas, que eu ainda trabalho com ela, que é o estudo do nosso nome completo e da nossa data de nascimento, trouxe uma clareza que era o momento para eu tomar a decisão que andava a adiar há quase 2 anos. Então eu escolhi demitir-me, eu ganhei coragem e neste momento de dor tão intensa foi aqui uma viragem na minha vida. Eu tomei a decisão de despedir-me, não deixei o ensino, continuei no ensino a meio termo, e comecei então aqui no meu projeto a ajudar outras mães através da minha experiência a ser aqui uma inspiração e com a minha experiência de 11 anos como professora, agora já há 15 anos de professora de primeiro ciclo, de mostrar aquilo que eu mostrava nas reuniões, ou seja, não era mãe, e durante as reuniões com as mães, elas diziam às vezes que eu parecia uma psicóloga, porque elas traziam os desafios das rotinas, da manhã, que aquilo era um desafio muito grande, da rotina à noite, do deitar, então eu ia dando estratégias que funcionavam e que nas próximas reuniões elas traziam e diziam o que é que já estava a funcionar, onde é que precisavam de mais estratégias, e eu sempre tive esta sensibilidade para ajudar. E então, depois de ser mãe, depois de começar a aplicar no meu filho, a aplicar estratégias que usava com os meus alunos e que percebia que faziam todo o sentido e que também funcionavam com ele, eu comecei a espalhar estes conhecimentos, esta experiência e impactar famílias. E então é este o meu propósito, é eu ajudar-te a conseguir ser uma inspiração para os teus filhos e para todas as pessoas que estão à tua volta, porque quando nós levamos este amor para a nossa vida, o amor começa a chegar até nós e nós, quanto mais amor espalharmos, mais amor vamos receber, e isto é absolutamente incrível. Por isso, se tu sentires que há uma amiga que precisava de estar nesta imersão, partilha com ela. Partilha com ela o link do grupo para ela vir para junto de nós, porque aqui o objetivo é nós apoiarmos as mães, não é apontarmos o dedo, é ajudar-nos, cada mãe a sair do lugar de vítima. Nós vamos trabalhar isso e de assumir aqui a responsabilidade. E nós vamos começar a fazer isso já nesta primeira aula. Então, foi este caminho que eu fiz, e o que eu te quero dizer é que tu não precisas de chegar ao momento de dor, tu não precisas de ter esse momento doloroso na tua vida para tomares uma decisão, para assumir as rédeas da tua vida. E é isso que eu te quero mostrar, que nós somos a única pessoa responsável pela nossa vida. E há momentos da nossa vida que surgem para nós percebermos que é preciso ir para outro nível. Então, é isso que nós estamos a fazer aqui. Eu cresço convosco, vocês crescem comigo, crescemos aqui em comunidade. E só assim é que faz sentido. É quando eu estou aberta, quando eu estou aberta a ser cada vez melhor, dia após dia, e eu saber que posso sempre melhorar algo, que eu posso ser sempre uma inspiração, tanto para os meus filhos, como para a minha família, como no meu local de trabalho, como com aquela pessoa que eu passo na rua, apenas às vezes com um sorriso. Então é aí que nós fazemos toda a diferença. E vamos então iniciar a nossa aula 1. É com imensa alegria que estou deste lado a poder ajudar-te aqui na tua transformação. Eu estou aqui e darei 100% dos meus 50% para te dar a mão nesta caminhada. Então é muito importante que tu estejas comprometida com a tua transformação, porque só assim é que tu vais ter resultados. Então, coloca aí nos comentários se tu estás absolutamente comprometida. Porquê? Porque quando nós damos esse passo, quando nós partilhamos nos comentários, nós já estamos a assumir outro tipo de compromisso. Estamos a dar mais um passo. E esse passo vai ter impacto aqui na nossa decisão. Por isso, tu que estás aí desse lado, o que é que tu vais aprender? Primeiro, como agir antes da raiva surgir. Segundo, o que fazer no momento em que a raiva aparece. E terceiro,
O que fazer então para libertar a raiva de forma saudável? São estes 3 tópicos que nós vamos abordar durante a nossa primeira aula da imersão. O que eu te peço é para te entregares de corpo e alma a esta aula, a esta imersão, para teres um caderno, um papel, ou um papel, não precisa ser um caderno, para registares todos os insights, todas as dicas que eu te vou dar aqui, porque se estás no grupo já percebeste que há mães que só com as aulas de preparação já estão a ter resultados. Imagina agora com as aulas da imersão. Por isso, se elas já estão a ter resultados, tu também consegues ter esses resultados. É só tu quereres, é só começar a entrar em ação. E é isso que vamos começar a fazer hoje. Por isso, se eu tenho o teu compromisso, escreve aí nos comentários que sim, que eu tenho o teu compromisso. Então vamos já para o tópico 1 da nossa aula, como agir antes da raiva surgir. Então eu aqui quero partilhar contigo que quando o meu filho entrou para a escola, ou seja, eu despedi-me, fiquei cerca de um ano aqui a meio tempo em que ia para as escolas, da parte da tarde, da manhã ficava com ele, depois deixava-o na minha mãe cerca de 2 horas, 2 horas e meia, enquanto que ia para as escolas do ensino público, e, ou seja, estávamos nesta bolha de amor em que ele acordava à hora que queria, depois brincávamos, tinha aqui a mãe disponível, ficava um bocadinho com a avó e depois tínhamos o resto do dia para nós. E depois houve aqui uma quebra, que foi quando ele entrou para a escola. Foi um desafio muito grande para mim, como mãe, que veio aqui mexer em muitos pilares que eu até então tinha conseguido ser a mãe que eu queria ser. E a partir do momento que ele entrou para a escola, novas rotinas, novas pessoas, eu não estava a ser a mãe que eu queria ser. E eu comecei a entrar, ele começou, claro, se tudo novo, um novo ambiente, começou a ter birras que não eram habituais nele, e como nós vimos na aula 2 ou 3, na aula 3, falámos sobre isso, na aula de preparação, por isso é só ir lá atrás e ver como lidar com uma birra, porque uma birra é nada mais, nada menos do que uma explosão de emoções. Os nossos filhos precisam do nosso apoio, da nossa segurança, e não que a mãe ou o pai lhes aponte o dedo. Então é importante tu ires rever essa aula e perceber como podes agir, ok? E eu comecei a entrar aqui num ciclo em que tornei-me uma mãe permissiva, e depois que explicava, que explicava, que explicava, ele não fazia as coisas e eu acabava por explodir. E eu vou-vos explicar como é que eu saí desse ciclo de explosão na terceira aula desta imersão, ok? Agora era só para tu perceberes que neste desafio eu entendi que naqueles dias em que eu trabalhava em mim, em que eu cuidava de mim, em que eu era consistente nas minhas caminhadas à beira-rio, nas minhas pausas conscientes, durante as minhas leituras, quando eu tirava aquele tempo só para mim, eu percebia que tinha mais paciência para o meu filho. Então é importante nós, neste momento, refletirmos o que é que nós temos feito para nos trazer esta tranquilidade que precisamos para depois conseguirmos transmitir esta paz, esta calma para os nossos filhos. E eu vou-te só mostrar aqui um vídeo muito curto de algumas mães que fizeram parte aqui do desafio, do guia que eu criei de hábitos, e para ver o resultado que elas tiveram. E para tu entenderes, a primeira mãe que mesmo com desafios a nível da saúde, ela assumiu o compromisso e quis entrar no desafio e fazer diferente. Por isso, nós podemos arranjar mil e uma desculpas. Só que quando assumimos a responsabilidade e queremos mesmo mudar, a magia começa a acontecer. Então vou-te convidar aqui só para ver este vídeo muito curtinho, com alguns testemunhos. Perguntei ao meu marido o que é que ele acha de diferente em mim depois de iniciar o desafio de Mãe Serena Já de 21 dias. E ele respondeu no tom de voz, na forma como pedir as coisas ao meu filho quando quer que ele faça alguma coisa, que estou mais calma e mais tolerante. E eu também me acho assim.
Consigo estar mais conectada comigo mesma, consigo estar presente a 100% nas brincadeiras com o meu filho e consigo também estar mais organizada no meu dia a dia. Tenho-me sentido uma mulher, uma mãe e uma esposa muito mais serena, muito mais feliz, muito mais tranquila. Então, esta é a magia que acontece quando nós escolhemos cuidar de nós. Quando nós conseguimos ter tempo para nós. Só que na azáfama do dia a dia, há mães que não conseguem tirar esse tempo para si e com o guia de 21 dias que eu criei, conseguem perceber como fazer para ter esta consistência. E no final desta imersão, ou melhor, no terceiro dia, eu vou partilhar contigo este meu desafio, este meu guia que eu criei, para tu perceberes se queres ir para outro patamar ou se só com estas aulas, neste momento, é o que faz sentido para ti. É só para tu estás a contar que durante esta imersão eu vou depois abrir inscrições para o próximo desafio, que vai começar já na próxima segunda-feira, e para tu teres conhecimento disto, e claro, isto é apenas para quem sentir que precisa de dar um novo passo, ok? E tu que estás agora aí e que não sabes se queres dar esse passo ou não, está tudo bem. Então vamos para o papel e vamos começar já a agir agora. Então diz-me, o que é que tu vais fazer de diferente na tua rotina que sabes que te traz esta tranquilidade? Pode ser um passeio, uma caminhada junto à natureza durante 20 minutos por dia. Pode ser só isso. Pode ser parar, simplesmente fazer pausas conscientes. Trabalhamos isso também no desafio, em que tu simplesmente não fazes nada. Imagina, estás numa fila em algum sítio, em vez de pegar no telemóvel, estás só a apreciar as pessoas. Em casa, chegar a casa e largar o telemóvel e não pegar mais nele. O que é que tu vais fazer? O que é que tu vais fazer que sabes que te dá este bem-estar? Pode ser um hobby, pode ser recorrer a um desporto que tu fazias, a algo que tu gostes muito, o que for. Partilha aí nos comentários e escreve aí no teu papel, no teu caderno, compromete-te. O que é que eu vou fazer a partir de hoje que eu sei que me vai trazer esta serenidade? O que é que eu vou fazer de diferente? Porque se eu quero gerar um resultado diferente, eu preciso de fazer algo diferente. Então, é agora. É agora que vais tomar essa decisão. Escreve aí agora. Se quiseres partilhar, é uma forma, como eu te expliquei no início, de assumires esse compromisso contigo e aqui com a nossa comunidade que está a fazer esta imersão, ok? É outro tipo de responsabilidade. Agora, se tu quiseres só escrever no teu papel, está tudo bem. O que precisas é de fazê-lo. Aquilo, e tens que ser muito clara naquilo que estás a decidir. Imagina, eu quero voltar ao meu desporto, às caminhadas, às corridas, o que for, 2 vezes por semana. Não chega, tens que dizer em que dias exatamente é que vais fazer. Imagina a terça e à quinta, em que horário, ok? Depois não pode ser num horário em que haja incompatibilidade com a rotina com os teus filhos, ok? Então tu tens que perceber algo que é possível realizar. Muito bem, e depois disso, também pode ser a nível da alimentação, que hábitos saudáveis é que tu podes começar a implementar. Por exemplo, sei lá, se tu comes sempre a correr, se não paras no momento da refeição, estás com o telemóvel ao lado, a ver vídeos, a fazer outras coisas. Sei lá, se estás a ver agora esta live na tua hora do almoço, esta aula. Será que isso está a acontecer neste momento? É importante eu saber parar. Parar para usufruir do momento presente. Se eu estou a fazer aqui a minha refeição, eu estou a fazer a minha refeição só, simplesmente. É importante tu perceberes isto. Para usufruir do momento, não podes estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, agora é importante que tu estejas com fones e simplesmente concentrada na aula. Se estão a acontecer outras coisas à tua volta, é melhor desligares e voltar noutro momento, ok? Está a fazer sentido aquilo que eu estou a dizer? É importante o foco. E tu vais perceber isso melhor na aula da manhã. Porque é que
A mãe alterada não consegue ser uma mãe focada. E tu vais perceber o passo a passo, ok? Vais perceber o que é que está a acontecer. Então, defina aí se é um hobby que tu vais voltar, se é algo que tu sabes que te faça bem, se é hidratação, não te tens hidratado, se é a nível da alimentação, se é a nível da saúde, se é a nível, o que for, o que fizer sentido para ti, escreve e tens que assumir o compromisso. É só isso. Porque lembra-te, quanto mais calma tu estás, mais calma vais passar para o teu filho ou para a tua filha. Quanto mais estressada tu estiveres, mais estressado ou estressada o teu filho ou a tua filha vai ficar. Então, eu tenho que semear esta calma dentro de mim para depois poder transmitir calma. Como é que eu quero que o meu filho ou a minha filha sejam crianças calmas se a mãe não é uma pessoa calma? Tenho que ser o exemplo daquilo que eu quero que eles sejam. Eu tenho que mostrar isso através das minhas ações. Então, o que é que eu vou começar a fazer? Muito bem, já estamos no tópico 1, vamos passar ao tópico 2. O que é que eu vou fazer no momento em que surge a raiva? Na aula 3 tu vais aprender como quebrar o ciclo, ok? Só que agora imagina, tu estás super furiosa e vai-te apetecer gritar e começar a disparatar. O que é que nós fazemos naquele preciso momento? Sinal vermelho, parar. É como se tu fosses na estrada, aparecesse o sinal vermelho e tu és obrigada a parar, não podes avançar. Então, quando tu seguires, chegares àquele momento em que a raiva está aqui e tu, o que é que tu vais fazer? Sinal vermelho, parar obrigatoriamente. E depois de parar, eu vou-te dar aqui 3 estratégias que tu podes usar. Então, a próxima vez que isto acontece, parar, podes mesmo verbalizar ao teu filho, filho ou filha, a raiva está a surgir dentro de mim e eu preciso me acalmar, ok? Eu estou a aprender também a lidar aqui com a minha raiva. Expliquei. Eu estou a aprender aqui a lidar com a minha raiva. Não tem nada a ver contigo. E agora depois, ou sais de cena e dizes ao filho, ou filha, eu preciso só de ir ali ao quarto, ok? Só preciso estar um bocadinho sozinho. Imagina que são muito pequeninos e que não podes fazer isso. Então, o que é que tu podes fazer nesse preciso momento? Podes fazer contagens regressivas. Ainda hoje fiz isso. O meu filho estava a fazer, eu estava a dizer uma coisa, ele não estava a fazer, eu só comecei alto, em voz alta. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43. E ele parou assim, começou a sorrir e fez o que eu lhe estava a pedir. Eu costumo fazer as contagens em silêncio, só que quando eu sinto que está mesmo aqui, quase a explodir, eu começo a contar alto. E estou concentrada naquilo, ele ouve aquilo e fica a olhar para mim e para. Então, é importante tu perceberes como é que funciona contigo. Porque é que tem que ser regressivas? Ao contrário, que é para tu estás atenta na contagem, porque se tu começares 1, 2, 3, 4, não, vais chegar a um ponto que já nem estás a deitar a sentir. Então, andar ao contrário, contar ao contrário, vai fazer com que tu estejas atenta nos números e saias dali do momento da raiva. Podes dar saltinhos. Quando eu era mais pequenina eu fazia isso e dava logo vontade de rir, ou seja, quando a raiva... Porquê? Porque aquilo que nós fazemos temos que lhes mostrar como se faz e à medida que ele vai crescendo eu vou adaptando. Para quê? Para que ele possa usar. Ou seja, quando eu digo que a raiva está aqui a surgir e que preciso de me ir acalmar, preciso só estar uns minutinhos, por favor, filho, deixa-me só estar aqui um bocadinho que eu preciso libertar esta raiva. E ele já faz isso. Às vezes diz que vai para o quarto e que precisa estar só um bocadinho sossegado, sozinho. Então é importante nós fazermos coisas que eles depois possam usar. Imagina, quando eu começava aos saltinhos, que era para a raiva sair, começava a contar, depois acabava sempre por rir, porque ele também começava a saltar, e depois muitas vezes ele dava essa estratégia de vamos saltar para a raiva sair. Então, é importante tu escolheres uma coisa que funcione contigo, que pode ser o saltar, contar até 10, não saiu, voltas a saltar, até podes contar 10, 9, 8 e estar a saltar e a libertar assim o corpo todo. Podes fazer as contagens regressivas, ok? Lembrar-te sempre que há um sinal vermelho e que obrigatoriamente tu tens que parar, ok? E vais testando, vais percebendo o que é que está a funcionar. Outra coisa também que eu uso muito, que é
para ele perceber que quando nós estamos com raiva, que na nossa família não se bate, ok? E se ele tem vontade de bater, pode bater, ou ela tem vontade de bater, pode bater em almofadas, ok? Libertar ali toda a raiva. E se tu fizeres isso com ele, é um momento mágico. E eu já fiz isso várias vezes e mostro-lhe como se fazer e ele também já fez, ok? Então é muito importante nós estarmos com vontade de bater, tudo bem, batemos numa almofada ali com muita força, ok? E mostrar isso, que está tudo bem. É uma forma de nós libertarmos a nossa raiva. E disto tudo, também podemos pôr, por exemplo, uma música para fazermos o jogo da estátua e libertarmos, ok? Isso depois já são outras estratégias. Tu, destas três, escolhe aquelas que vais usar e registra já aí no teu caderninho, ok? E o passo a passo. Primeiro, sinal vermelho, sou obrigada a parar. Segundo passo, o que é que eu vou fazer? Olha, eu quero experimentar as contagens regressivas. Então, experimenta as contagens regressivas. Olha, vou experimentar também os saltos. Então, escreve aí, pela ordem que tu vais usar. Sinal vermelho, vou contar as contagens regressivas só na cabeça ou em voz alta, se vou dar murros nas almofadas, se vou fazer os saltos, o que é que eu vou fazer exatamente? Escreve aí no teu caderno. Para quê? Para te organizar mentalmente. Porque quando nós escrevemos no papel, é muito importante ser no papel, não é nas notas do telemóvel. Porque quando nós escrevemos no papel, tal como uma lista de compras, se tu escreves no telemóvel vais-te esquecer. Se escreves à mão, tu pensas um bocadinho, se te esqueces da lista e vais-te lembrar daquilo que tu escreveste. Ok? Então, para finalizarmos a nossa aula, o que é que eu vou fazer exatamente para libertar a minha raiva de forma saudável? Então, primeiro, o que é que eu decidi que vou começar a implementar na minha rotina que me vai trazer esta calma? O que é que eu vou fazer de diferente a partir de hoje, já? E descrever o que é que eu vou fazer a partir do momento em que a raiva surge. Eu vou pedir, o meu filho já é maior, eu vou dizer assim, filhote, a raiva está aqui a aparecer, eu ainda estou a aprender a lidar com a minha raiva, deixa-me só estar aqui um bocadinho sozinha no carro, ou onde for, ou vou para outro sítio da casa, vou à varanda apanhar ar, deixa-me só ir respirar fundo também, que é muito importante, não falei das respirações, ou seja, estás ali focada na tua respiração, ir um bocadinho até à varanda, a um sítio em que tu estejas a apanhar ar, e estar ali só. Inspirar em 4 tempos. Pausa. Expirar em 4. Só isto. Inspira em 4. Pausa. Expira em 4. Até te conseguires acalmar, ok? Usa a respiração, vai apanhar ar. Tens aqui já várias estratégias, ok? Os saltinhos, o que fizer sentido para ti. Mas anota aí o que tu vais fazer. Ah, eu não fiz anotar, porque depois eu lembro. Não, escreve, assume o compromisso contigo e se quiseres partilhar aí nos comentários para aumentares ainda mais o teu nível de compromisso. Ok? Então, é isto. É muito importante eu perceber que para eu levar calma, para eu criar um ambiente tranquilo, primeiro eu tenho que trazer essa calma até mim. E para isso eu preciso de cuidar de mim, eu preciso de colocar-me em primeiro lugar. E quando isso acontece, a magia começa a acontecer. Percebe que só com estas pequenas alterações tu já vais ter resultados, como todas as mães que já começaram a aplicar o que eu disse nas aulas de preparação. Vai lá aos comentários do grupo e vê já o que está a acontecer. E se elas conseguem, tu também consegues. Por isso eu quero te dar os parabéns por teres escolhido entrar nesta imersão. E agora é só arregaçar as mangas, porque juntas vamos ser uma inspiração para os nossos filhos, mesmo nos dias mais desafiantes. Amanhã vamos perceber como sair daqui da mãe alterada e passar para a mãe focada. Um grande beijinho, muito obrigada por teres estado desse lado. Lembra-te, escreve todas as dúvidas, coloca aí todas as dúvidas. Quando estiveres a rever a aula, podes colocar mais questões, ok? Sempre com a idade dos teus filhos. Para quê? Para que eu consiga dar exemplos e responder-te no grupo exclusivo, ok? Do WhatsApp.
Um grande beijinho e até já!